Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer a doutora Celina Pessoa, que é uma advogada especialista em direito imobiliário, uma especialidade importante que muitas vezes as pessoas não usam e entram pelo cano. Doutora Celina, a senhora é alagoana, né? Sou alagoana. E veio parar aqui. E vim parar aqui em Recife. E por que essa opção que a senhora fez pelo direito imobiliário? Veja, inicialmente, quando eu iniciei a minha carreira de advogada, né, como advogada em 2014, eu já iniciei ela trabalhando no setor imobiliário, porque eu trabalhava muito com imóveis, com vícios construtivos. Né? Com que? Vícios construtivos? Que diabo é Vícios isso? construtivos. Aqui em Recife, tanto em Recife como em Olinda, a gente tem um quantitativo imenso de imóveis caixão. Esses imóveis caixão, ele tem, por sua grande maioria, esses imóveis mais antigos, né, que foram construídos, vícios construtivos, que são vícios na estrutura do imóvel, que faz com que eles acabem sendo desocupados e seja aí interditado pela secretaria, né, da cidade, tendo em vista a insegurança, né, que vem a causar para os moradores. Aí a pessoa perdeu o patrimônio, né? Isso. Durante esse período, logo que eu iniciei a minha advocacia, que eu atuei nessa área desses imóveis, né, prédios caixões que possuíam esses vícios, a gente propunha uma ação judicial para que eles recebessem um seguro indenizatório, que era cabível a eles, tendo em vista o contrato que foi assinado com tanto a construtora quanto a financiadora durante aquele período, porque no momento de financiamento eles efetuavam um pagamento de um seguro. E constantemente esses prédios caixão têm criado problemas. Recentemente nós tivemos aí em Olinda uma queda com várias mortes, né? Isso. Olinda, na verdade, é o carro-chefe. Em Recife a gente já tem alguns, mas tem vários que estão sendo interditados. O grande problema é que, apesar de serem interditados, esses imóveis eles passam a ser ocupados novamente, porque não há uma fiscalização realizada sobre aquela interdição que foi feita durante naquele conjunto. Quem deveria fazer essa... Veja, a prefeitura, ela tem as secretarias que são especializadas nesses locais. A Secretaria de Habitação, ela precisa ficar ciente, consciente, que hoje em dia a gente não tem uma moradia qualificada para a população. Então, é comum que a população ela vá se mover para locais que estão desocupados. E se não há essa fiscalização na área, a tendência é que as pessoas elas se mantenham nesses locais, residam com suas famílias e, posteriormente, com o passar dos anos, com o movimento que é feito dentro desses imóveis, eles venham a sofrer um desabamento, ou um desabamento parcial, como recentemente a gente viu aí na TV o caso de Olinda. Ô, doutora, a senhora, nessa sua especialidade, deve doer muito quando anda pelas ruas do Recife e vê um morador de rua. Um número, infelizmente, cada vez maior, né? Infelizmente, cada vez maior. E depois da pandemia que a gente viu, né, e consegue enxergar mais ainda o quantitativo de moradores de ruas que a gente tem. Inclusive, no Recife Antigo, quando a gente passa ali no Recife Antigo, o número, eu acho que triplicou depois da pandemia. O que é uma situação triste, porque, infelizmente, a gente tem pouca oportunidade social para esse pessoal, para que esse pessoal também possa ter uma moradia legal, né? Apesar dos diversos programas que são realizados aí, tanto pela Prefeitura, né, tanto pelo governo federal. A senhora é a favor desse programa Minha Casa Minha Vida? Olha, eu sou sim, tá, João? Porque o Minha Casa Minha Vida, ele oportuniza as pessoas que têm uma renda ainda um pouco mais baixa e não conseguem financiar um imóvel com tanta facilidade. Então, ele já vem aí ao longo dos anos, né, oportunizando a essas pessoas a terem a realização desse sonho da casa própria, né? Pessoas que têm uma faixa de renda aí um pouco menor do que a normal, né, a do brasileiro em si. E agora também o governo do estado está facilitando, dando verba para a entrada, né? Isso é isso que move, né, a moradia social. Por mais que as pessoas condenem, né, porque isso é uma desvalorização em relação às outras áreas, a gente tem que pensar que a moradia legal ela veio aí para favorecer essas pessoas que não têm tantas oportunidades quanto a gente. E nada mais é do que ofertar um local para que aquelas pessoas possam morar com suas famílias, né, de uma forma mais facilitada. Se elas não possuem uma renda suficiente para tirar aí do bolso a totalidade dos valores que normalmente a família brasileira ela possuiria. Uma coisa
para a pessoa ter uma casa própria, um teto, é uma coisa importantíssima na vida, né? Isso, na verdade, a casa própria, ela é um sonho, eu acredito que seja da maioria, de 100% da população, né? Não, tem uns que preferem ter um carro primeiro do que a casa. Isso é verdade, né? Ter o carro primeiro, pagar a prestação de um apartamento num carro do que ter uma casa própria e morar de aluguel, né? Tem gente que prefere realmente. Mas é um direito que o governo deveria priorizar, né? É um direito que assiste a todos, né? A moradia está lá prevista na Constituição, que é um dever, né, do Estado ofertar moradia para todos. É a palafita, é um problema. Palafita não é residência, né, doutora? Não, infelizmente, as palafitas elas não são residências. Ali é realmente uma saída para aquela população que, de fato, não tem para onde ir, infelizmente. Porque vale também a ressalva que, por mais que essas pessoas elas não tenham locais para onde ir, para onde residir, essas pessoas, muitas das vezes, já foram beneficiadas, inclusive, com um programa social. Isso a gente também não pode excluir, porque são pessoas que já tiveram oportunidade de ter sua casa ofertada através de um programa social, mas que, infelizmente, não tem educação suficiente para se manter no local e acaba realizando a venda desse local por um valor que consideraria que seria um grande investimento e sai daquela casa que seria própria e vai residir no local mais humilde, visando ainda apenas a pecúnia, né, o dinheiro. Mas devia, né, doutora, ter uma lei que proibisse isso, né? Devia, mas eu acho mais importante do que a lei, João, eu acho importante a gente ter fiscalização. Deveria ter uma fiscalização mais branda, mais eficiente, tanto para esse pessoal, e a gente vê, inclusive, que recentemente também teve um incêndio, né, nesses locais. Pina, né? Isso. Quanto para esses pessoais que adquirem a casa própria mediante um programa social, para que sejam impedidos de realizar sessões de vendas em relação a outras pessoas e acabem saindo desse local e indo novamente residir na rua ou numa situação mais humilde, que seja uma palafita. E também um respeito, né, doutora? Porque em Campinas e São Paulo foi feito um projeto imobiliário para as pessoas de baixa renda, numa casa com 15 metros quadrados e numa dela morar 7 pessoas em 15 metros quadrados. 15 metros quadrados, muitas vezes, é o banheiro de um apartamento chique, né? Uma casa com 15 metros quadrados não pode ser, né? Infelizmente 15 metros quadrados é um local inabitável para 7 pessoas. A gente pode até citar que, inclusive em São Paulo, estão sendo realizadas hoje construções de imóveis tão menor quanto esse para a realização de Airbnb, né? Para aqueles aluguéis temporários, principalmente das pessoas que vivem viajando. Mas é somente uma pessoa que vai estar no local. Não é uma família com sete pessoas, né? Entre crianças e adultos. Isso é realmente uma falta de respeito e fere a dignidade, né? E se procura dar um mínimo numa casa, né? Que possa ter uma varandinha, para não ser um cubículo, né? Isso. Como alguns projetos entrega um cubículo, né? O Minha Casa Minha Vida, inclusive, esse ano, né, com a atualização que houve, ele prevê até opções de imóveis com varandas, né? Porque antigamente, alguns anos atrás, os imóveis que entravam dentro do contexto do Minha Casa Minha Vida eram imóveis menores e sem varandas, porque as varandas elas já custavam um pouco mais. E hoje em dia, pelo Minha Casa Minha Vida, ele ter aumentado aí o valor, né, de oferta, né, de financiamento para o beneficiário, ele dá essa oportunidade para que ele possa adquirir um imóvel aí um pouco mais qualificado. Mas hoje a senhora diria que o Minha Casa Minha Vida está realmente funcionando no Brasil? Olha, desde o lançamento, do relançamento dele, as vagas de cadastros, elas estão se esgotando no Brasil inteiro. Então, assim, a procura está grande porque realmente ele deu uma valorizada. A oportunidade do financiamento, realizado inclusive pelas instituições financeiras, ela tem sido favorecida à população porque os juros eles são muito menores. Existem possibilidades de financiamento que o beneficiário ele pode pagar até R$50 de uma parcela. Então, ou seja, isso está vindo a tornar com que o programa ele seja bem mais vantajoso e ele oportune aquela pessoa a comprar a casa própria deles. Porque muitas vezes, veja, hoje em dia você não paga um aluguel com R$50. De jeito nenhum. No mínimo, você vai gastar aí uns R$800, R$500 na faixa, se você for residir em um local que ainda não seja, vamos supor, numa beira-mar, logicamente que não.
mas você consegue realizar um valor de um aluguel e você consegue transferir esse valor de aluguel para um financiamento bancário. Beira-mar chique, não é aquele condomínio Beira-mar que caiu. Ali é outro problema. O nome é Conjunto Beira-mar. Beira-Mar. E caiu tudo, né? Isso, é o Conjunto Beira-Mar que também entra nos vícios construtivos. Que, para além dos vícios construtivos, a gente tem que falar também da ausência de manutenção, né? O pessoal, ele reside no imóvel e esquece que o imóvel ele não é ad eterno, né? Ele não é para sempre e ele não foi ali, construído sem ter que ser valorizado, nem ser realizado nenhum tipo de manutenção. Na verdade, todo apartamento, todo prédio que é construído, ele precisa de manutenção. E ele tem um prazo mínimo para realizar essa manutenção, que se chama uma manutenção preventiva, né? Para manter ele ali por longos anos. E até apartamentos bons não tem esse cuidado, né? Todos os apartamentos que foram construídos, eles normalmente, inclusive até esses novos, porque os antigos também, só porque por ser mais antigos, o pessoal eles não tem acesso ao manual, né, que é entregue pelo construtor. Mas existe, no momento da entrega das chaves, um manual que é entregue para aquele adquirente, normalmente para o condomínio, né, para quem fica responsável. E no manual vem informando a periodicidade que tem que se realizar a manutenção preventiva no prédio, para que o prédio, assim, permaneça por longos anos, sem apresentar qualquer tipo de situação que venha causar aí insegurança para os moradores. E mesmo essas casas do Minha Casa Minha Vida, tem esse manual? Todos eles. É obrigatório? É obrigatório. Certo. É obrigatório. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Celina Pessoa, advogada especializada em direito imobiliário. Doutora Celina Pessoa, está agora na moda leilão de imóveis, né? E é uma área que a senhora tem atuado muito. Como é esse esquema do leilão de imóveis? Conte pra gente. Olha, João, primeiramente ele não está na moda, tá? O leilão ele existe aí há muitos anos. É uma oportunidade incrível, tanto de investimento, tanto para residência, tá? O leilão, ele tem, na verdade, uma fama um pouquinho ruim, né? As pessoas costumam qualificar o leilão como uma forma de aquisição inadequada, porque dizem que o imóvel está sempre ocupado ou que o imóvel está destruído, mas, na verdade, isso só são fake news, tá? A aquisição de imóvel através de leilão é uma ótima forma de aquisição, seja porque você pode comprar ele, um imóvel muito bom, seja na beira-mar, aí de Boa Viagem, ou seja em Casa Forte, aonde você procurar ter um imóvel que está indo a leilão e você consegue comprar ele por até 50% do valor que ele vale no mercado. Mas há uma disputa quando é um imóvel bom, há uma disputa boa, a maioria desses leilões é online, né? Depois da pandemia, todos os leilões agora eles ocorrem de forma online. Então, todo mundo possui um fácil acesso. Eu apenas faço uma ressalva para que as pessoas, elas inicialmente, antes de entrar em qualquer site de leiloeiro, busquem um leiloeiro junto à Junta Comercial do Estado. Porque todo leiloeiro ele precisa ser inscrito na Junta Comercial do Estado, porque isso evita com que você entre em sites de leiloeiros que não são leiloeiros, que são sites falsos e você acaba aí perdendo dinheiro. Ô, doutora, se uma pessoa resolve comprar um imóvel em leilão e procura a senhora, quais são os conselhos que a senhora dá? Além dessa coisa de escolher o leiloeiro. Veja, a minha assessoria, eu faço uma assessoria em leilão. E o meu trabalho ele vai desde o momento que a pessoa escolhe o imóvel, porque ela tem acesso, né, hoje nos sites dos leiloeiros tem vários imóveis, então ela me traz o imóvel. Eu verifico se de fato ali aquele imóvel ele vai ser uma boa aquisição, porque não é porque ele está indo para leilão que ele vai ser uma boa aquisição, a gente tem que verificar se o imóvel está devidamente registrado, se não tiver registrado, quais serão os custos que eles vão ter que suportar. E para saber, ao final, o prazo necessário e os custos para além do valor da arrematação que ele vai ter que arcar. Porque o leilão, apesar de você pensar, não é só o valor ali que eu vou pagar os 50% a menos, tem outros custos que envolvem a forma de aquisição. Quais são, por exemplo? A gente tem que contabilizar aí a comissão do leiloeiro, que normalmente é 5%, e ela já é arbitrada aí pelo juiz. A gente também tem que considerar o imposto de transmissão, né, que é o ITBI. A gente considera as custas que normalmente envolvem a aquisição do imóvel em leilão judicial
e o custo do registro, porque no leilão judicial a gente apenas registra a carta de arrematação, a gente não precisa lavrar uma escritura de compra e venda. E há também o débito no condomínio? Não, o leilão, quando você compra ele, para você participar em leilão, eu tenho que fazer essa ressalva antes, que é muito importante, você tem que ler o que dispõe o edital do leilão. Porque no edital do leilão, ele vai vir dispondo se todos os débitos ali, oriundos daquele imóvel, vão ser abarcados pelo valor que você vai pagar na arrematação. Mas, normalmente, o edital ele vem prevendo que débitos condominiais, débitos de IPTU ou outros tipos de débitos que envolvam aquele imóvel, que a gente chama de débitos próprio terreno, eles vão ser abarcados pelo valor que você paga ali na arrematação. Então, o seu imóvel ele vem livre. Mas, pelo que eu estou vendo, quem vai comprar o imóvel no leilão, sem essa assessoria, pode entrar pelo cano. Isso, é porque normalmente as pessoas compram sozinha, arremata o imóvel e depois vem, através de indicações, buscar uma forma de liberar esse imóvel na justiça. Porque quem libera, né, quem faz o pedido para poder ser liberado esse imóvel, quando se trata de leilão judicial, é o advogado. E o advogado ele vai no processo para poder solicitar a emissão na posse desse arrematante e ainda verificar se o edital ele abarcava esses custos. E quem não cuidou disso antes, às vezes arremata um imóvel e vai ter muito problema, né? Infelizmente, são essas pessoas que começam a propagar fake news relacionado à aquisição do imóvel em leilão. Porque diz, eu arrematei um imóvel, mas eu ainda não tive a posse dele, estou esperando o juiz, e faz 3 anos que arrematei, e até hoje não vi o imóvel, meu dinheiro está lá parado. Mas, na verdade, não funciona assim. Você consegue a emissão na posse do imóvel de forma mais rápida. E você também não perde o dinheiro, porque o dinheiro que você paga através de leilão judicial, você deposita no próprio processo. Agora, o edital do leilão diz se o apartamento ou a casa está ocupada ou está desocupada? Normalmente diz, mas tem casos em que não diz. Aí é bronca, né? É bronca. Mas aí você consegue essa informação se você fizer essa análise prévia antes de você entrar no leilão. É uma coisa importantíssima. Eu sempre falo, não apenas na aquisição de imóvel e leilão, mas qualquer tipo de compra e venda envolvendo imóveis, é você entender todo o passado daquele imóvel para que lá na frente você não tenha uma dor de cabeça em relação àquela compra ou àquele investimento que você fez. Porque muita gente, às vezes, compra um carro, compra um imóvel de boca, né? Não vai para o documento. E depois isso, até em curto prazo, começa a criar problema. Quer dizer, o escritório da senhora cuida desse direito imobiliário, né? Isso, a gente cuida na forma de regularizar o imóvel, seja através da elaboração de um contrato de compra e venda adequado a cada situação, porque a gente tem que entender aí que o Google, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, ele não é uma ferramenta especializada em realizar contratos, né? A gente precisa de um contrato para cada caso e a gente regulariza aquelas unidades imobiliárias que foram adquiridas através de boca, né? Porque por mais que você tenha feito uma compra de boca, a gente tem que regularizar aquele imóvel posteriormente. Porque eu não sabia, o doutor Google também atua no mercado imobiliário, o doutor Google, eu acho que ele atua na seara inteira, né, do Brasil. Porque seja médico, seja imobiliário, seja família, as pessoas sempre vão lá no Google, procuram uma solução do problema e depois procuram a gente para poder entender se a solução do problema que o Google deu é adequada para o caso dela. Ô, doutora, o direito imobiliário muda muito? Obriga a senhora a estar sempre estudando? Diariamente. Diariamente a gente tem publicações de provimentos, publicações de leis que estão alterando todo o sistema do funcionamento do setor imobiliário. Recentemente a gente teve leis que alteraram todo o sistema cartorário. Hoje, todo o sistema cartorário, seja de registro, uma emissão de certidão, tudo a gente faz agora online. A gente pode lavrar uma escritura pública de compra e venda online, a gente pode realizar um inventário online e tudo isso foi movido pela alteração da legislação que recentemente foi publicada. E como é que está a legislação desse negócio do ARBON, que é alugar o apartamento para uma terceira? Muitos condomínios não permitem, não aceitam isso. Como é, pelo direito imobiliário, isso? O direito de você alugar o seu imóvel? Veja, essa questão do Airbnb, ela vem sendo muito discutida. Na verdade, ela é objeto de diversos julgados, a gente tem aí pelos tribunais superiores,
Contudo, essa solução relacionada ao condomínio em si, muitos advogados, né, colegas, eles vêm dando solução que seja movida através de uma alteração na convenção do condomínio, para que a convenção do condomínio ela possa regular se o condomínio ele pode ou não utilizar aquela unidade imobiliária dele para fins de locação, né? Porque isso afeta, na verdade, toda a coletividade em relação àquele condomínio. E algumas cidades, eu cito, que eu li recentemente, como Nova York e Lisboa, não permitem esse tipo de... Exato, mas no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem algo que vede a locação através de aplicativo, né? A gente fala muito a respeito desse aplicativo, mas existem vários aplicativos que realizam essa locação por temporada. Tem mais do que um, Tem mais de um aplicativo, é porque ele criou, na verdade, uma certa notoriedade, porque foi a partir dele que as pessoas começaram a realizar locações das suas residências, né? Mas normalmente... Como o Uber, né? O Uber Isso. foi o primeiro e hoje fala Uber, mas tem outros concorrentes. Tem outros concorrentes também. A mesma coisa no Airbnb. A diferença é que os locativos, eles têm que... os locadores, as pessoas que estão realizando as locações através dessa plataforma, eles têm que respeitar a convenção do condomínio. Então, assim, se ele já morava naquele condomínio e o condomínio ele não previa, era omisso em relação a essa questão de locação por aplicativo na convenção condominial, o síndico ele tem que aí se reunir em assembleia para poder decidir uma alteração nas convenções. Mas nos mais novos, ele já vem aí prevendo na sua convenção condominial se veda ou não veda e quais são as possibilidades que a pessoa tem para realizar essa locação imobiliária. Doutora, existe alguma coisa específica para os imóveis em praia? Em relação à locação por temporada. Tem o direito de marinha, que se chama, né? São os imóveis de marinha, né? Normalmente não é somente em praia não, tá, João? Porque imóveis de marinha aqui na Grande Recife é impressionante, porque não existe uma localização que você diga, somente Boa Viagem possui as taxas de laudêmio para efetuar o pagamento. A gente tem imóveis na Zona Norte que também possui a previsão de pagamento da taxa de marinha. Na Zona Norte, Na Zona Norte também tem. tem. E que malonge é esse? Doutora, a senhora tem esse movimento direito imobiliário por elas. Que diabo é isso? É para botar os homens para fora? Não, na verdade não é. João, isso é muito importante até eu falar. O direito imobiliário por elas, na verdade o IMOB, que a gente chama IMOB por elas, ele começou com um movimento na rede social. A gente tem hoje aí para quase 5 mil seguidores de forma orgânica e somos hoje um time... O que é forma orgânica? Forma orgânica é que a gente nunca impulsionou uma publicação para que ela alcançasse novos seguidores. A gente surgiu em 2020, éramos 4 amigas da especialização e aí a gente criou esse canal numa forma de fazer com que ficasse mais didático o direito imobiliário. Só porque a gente falou que seria por elas, porque eram 4 mulheres. Só que depois a gente começou a repensar nessa situação, porque o direito imobiliário em si, a área do direito imobiliário em si, ele não oportunizava espaço para as mulheres. Era difícil você encontrar uma palestra, um congresso ou até um bate-papo em relação a construtoras, incorporadoras e que mais de uma cadeira fosse ocupada por mulheres. E visando abrir esse espaço e agregar as mulheres, porque as mulheres, apesar de terem a minoria nesses locais, elas têm tanta capacidade quanto de estarem naqueles locais. Exatamente. Às vezes mais. Mulher só que não é melhor. Oportunizado a ela aquele momento. Tanto que a gente hoje tem que lidar com aquelas porcentagens de 50% tem que ser mulher se for no congresso, 50% tem que ser mulher se for numa palestra, num evento. A gente tem que ainda lidar com essa cota de 50%, porque não é respeitado. Se não houver essa cota, as mulheres elas não vão ocupar aquele espaço. E a partir do Imóvel por Elas, a gente hoje atingiu mais de 60 mulheres no Brasil inteiro que fazem parte desse time. Hoje a gente é um time, a gente tem um grupo, né, que é formado por advogadas, corretoras, engenheiras, que atuam no direito e no mercado imobiliário. E a gente tem como intuito propagar a capacidade delas, né? Se elas estão fazendo uma palestra, a gente apoia a palestra dela, divulga a palestra dela, chama elas para promover um curso. E aí, a partir desse movimento, uma apoia a outra, cada uma vem crescendo cada vez mais, não apenas dentro do movimento em si, mas a gente começou a perceber que outros locais começaram a respeitar a gente também.
Isso é muito importante. O direito imobiliário já está em destaque nos cursos de direito, doutor? Já. No direito, no curso de direito em si, né, na graduação, ainda não, porque a gente não tem aquela cadeira eletiva. Mas hoje a gente já visualiza pós-graduações especializadas no direito imobiliário. E é uma área vasta, extensa e que vale muito a pena. Nós queremos agradecer a doutora Celina Pessoa, que deu um verdadeiro show contando essa coisa e mostrando a importância de ter uma assessoria jurídica na compra de um imóvel, ou normalmente, ou por leilão. E a Master Boi mandou, eu soube que a senhora trabalha demais e às vezes não tem tempo de almoçar e leva a comidinha de casa para lá. Muito obrigada. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.